Caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que todos estejam muito bem. Nós recebemos um feedback muito bom da leitura da parábola, né? A primeira parábola que nós estamos lendo. E eu creio que o Senhor ele vai falar mais, ele vai nos ensinar mais e ele vai nos levar mais profundamente no entendimento destas parábolas, ok? Hoje leremos então novamente a parábola do semeador, só que no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do verso 1 ao 20. Então, vamos à leitura para que nós possamos estar aí abrindo o nosso coração, que a palavra entre e que nós possamos receber o entendimento do Senhor Espírito Santo. Amém? Então, vamos à leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 1 ao 20. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles: a vocês, Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Então Jesus perguntou: se vocês não entenderem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em boa terra.
Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Amém? Então, nós lemos aí no Evangelho de Marcos a mesma parábola do semeador. E Marcos, se vocês também perceberam, ele traz uma informação complementar, né, do que Mateus, porque aqui ele vem, o Senhor Jesus explica que a semente é a palavra do Senhor. Então, nós, se tínhamos alguma dúvida acerca disso, foi esclarecida aqui no Evangelho de Marcos. E essa informação está no versículo 14, quando o Senhor, né, diz, e continuou o Senhor Jesus, e ele diz: o semeador semeia a mensagem de Deus, ok? Então, a semente é a mensagem, a palavra do Senhor, tá bom? Então, eu espero que a leitura estimule aí, que nós possamos estar nos aprofundando na palavra do Senhor, criando raízes, né? Tá bom? Então vamos orar? Pai, obrigada pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, um dia de restauração, um dia de alegria. Pai, muitíssimo obrigada. E obrigada pela oportunidade de estarmos nos aprofundando na palavra do Senhor, entendendo e sendo ministrados acerca da tua vontade. Obrigada, Pai. E peço, Senhor, que o Senhor venha agora esclarecer ao nosso coração todas as passagens desta parábola, para que ela seja uma prática no nosso dia, que nós entendamos a importância da semeadura, que nós entendamos tudo acerca do teu reino, Pai. Por favor, Senhor, nos abençoa com o entendimento e a sabedoria necessárias. Muito obrigada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, nós nos vemos no próximo vídeo com a mesma parábola, só que no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Tá bom? Então, deixa a sua dúvida para que a gente possa aí estar discutindo, tá bom? Nos aprofundando. Então, fique na paz, Deus abençoe.